Olá pessoal, estou aqui com mais uma aula simples, clara e objetiva. Programar nunca foi tão fácil. www.rsql.com.br. Bom, vamos lá, o que interessa, a aula. Bom, estamos aqui no menu, né? Já tivemos alguns contatos com inserir dados, né? Já tivemos contatos com criar formulário. O próximo recurso, que vai ser uma saga, porque tem muito recurso dentro desse recurso, é o criar campos. Agora você vai colocar campos no seu formulário. Na última aula nós vimos o formulário nu e cru, com texto e o botão salvar, tá? Como é um cadastro de cliente, nós deveremos criar, claro, o nome do cliente, o campo de telefone, o campo de e-mail e o campo de observação, tá? Então nós vamos usar muito o recurso de texto, text, né? E o recurso text-area, né? Que é onde nós colocamos textos um pouco além, né, dos 250 bytes. Nós colocamos uma linha de texto enorme, tá? Mas de uma forma organizada. Então, primeiramente, nós vamos criar agora o nome do cliente. Nós vamos entrar em Criar Campos no menu. Ao entrar em Criar Campos, veja que a tabela está em branca. Esse recurso jamais pode estar em branco. Então você vai clicar nele e vai escolher qual formulário ou tabela que você deseja trabalhar. Então nós vamos no cadastro de cliente. Essa é a tabela. Bom, eu quero colocar agora aonde que o cliente possa colocar o seu nome. Então nesse campo eu vou dar o nome de nome. O tipo eu vou deixar de texto, text. O tamanho eu vou deixar no máximo 250. Ninguém sabe, né, se o nome é pequeno, grande, né? Tem bastante tipos de nomes aí e tamanhos de nomes. Bom, logo abaixo no tamanho eu vou manter 250, que é o limite do text. Logo abaixo nós temos tipo de campo. Já está selecionado o teste. Se não tiver text selecionado, selecione. Aí nós vamos pular alguns campos até chegar no campo valor do campo. No valor do campo você pode deixar uma dica para a pessoa, tipo digite o seu nome completo, né? Às vezes as pessoas colocam só o primeiro nome, né? Então você vai colocar uma dica aqui, ó. Digite seu nome completo. Em seguida, nós vamos até o final do formulário e clicar em criar. Bom, o formulário foi criado. Eu poderia continuar fazendo os campos aqui, já para aproveitar que a tabela já está preenchida. Mas eu vou te mostrar como ficou no seu formulário com esse campo. Você vai em menu, depois você vai em inserir dados, como se você fosse inserir algo. No campo tabela, você escolhe o formulário que você está trabalhando. No nosso caso, é cadastro de cliente. E depois botão próximo. Veja que já estamos no formulário cadastro de cliente e ele não se encontra mais vazio. Está o nome aqui da descrição e dentro do campo está uma mensagem: digite seu nome completo. Então se eu vier clicar aqui dentro, ele apaga e eu vou lá e coloco o nome completo, por exemplo. Mas ainda não vamos salvar ainda, porque nós ainda vamos criar outros campos, tá? Aqui eu mostrei como está sendo feito e como já está aparecendo no formulário. Vamos voltar agora no recurso de criação de campos e vamos criar os outros
dois campos, né? Lembrando que tem um terceiro, mas esse eu quero mostrar depois ele aqui dentro do formulário, tá? Então vamos lá, vamos em menu e vamos na ferramenta milagrosa criar campo. Bom, a tabela está vazia, você tem sempre que dar uma atenção para isso. Eu vou clicar e colocar na nossa tabela que nós queremos que apareça esses campos, que é o cadastro de cliente. No campo agora, interessante é colocar o que? Pedir para ele colocar o e-mail dele. Então nós vamos colocar aqui e-mail. O tipo continua text. O tamanho continua 250, temos e-mails muito grandes. E o tipo de campo continua text. Só que aqui no valor de campo nós vamos dar uma dica. O que ele tem que digitar: seu e-mail @gmail.com, só para ele saber. Às vezes ele pode adiantar, isso pode gerar uma falha, né? Seu e-mail @gmail.com. Sempre que você digitar, não deixe o ponteiro no campo, porque se você tiver no notebook, que o sensor é muito frágil, ele pode estar clicando de novo e aí apaga o que você digitou. E agora clique no botão criar. Criado com sucesso. Agora tem mais um campo a ser colocado. É o campo do WhatsApp, do telefone. Repare que agora você não precisa selecionar a tabela, ele já sabe que você está trabalhando nessa tabela. Então no campo vamos colocar telefone, ou você pode colocar zap. O tipo continua text. O tamanho você pode deixar vamos deixar uns 20, não precisa de muitos caracteres. O tipo continua text. O que vai mudar agora é no valor do campo. Você pode dar uma dica para ele. Você pode colocar DDD espaço 9, a pessoa usa muito telefone celular, mas você pode deixar para telefone comum. E os números que você precisa, você representa por 0. Eu dei o tracinho aqui, né, para poder apresentar bem o telefone. E aí você vai em criar. Campo criado com sucesso. Ainda estamos no text 2, né, no cadastro do cliente, está mostrando aqui. Mas agora eu quero ir lá de novo no inserir e te mostrar como está. Então nós vamos em menu, inserir dados. É sempre bom você estar verificando se realmente está ficando legal. Aí você seleciona a tabela, que pode aparecer N tabelas, né? E aí você vai em próximo. Olha que interessante o formulário que ele está fazendo. Olha a forma que já está pegando. Já existe o campo nome, e-mail, telefone e cada campo com sua descrição, que a pessoa pode fazer, né? Uma coisa também, antes da gente ir para o text area, as pessoas, dependendo do cadastro, perguntam a idade da pessoa, né? Em cima da idade da pessoa, né? Para ver se é maior ou menor, né? Então vamos fazer como se fosse uma pergunta: você é maior ou você é menor, né? E vamos lá. Então eu vou voltar para o menu e vou em criar campos. Aí aqui eu vou ter que selecionar a tabela novamente, cadastro de cliente, né? Porque eu saí dessa área, né? E aqui no campo vou colocar idade, né? Eu vou pôr minúsculo para seguir bem. O tipo de campo de idade continua sendo text, mas o tamanho pode ser 20, né? Quanto menor o tamanho, muito mais rápido é o processamento da sua memória. Tem esse detalhe.
mas tem casos que não tem como deixar menor que 250. Aí o tipo de campo que vai rolar agora uma mágica. Nós estávamos somente em text, né? Agora nós vamos trabalhar com o recurso select, que vem depois de text. Olha ele aqui. O campo select, o que ele vai fazer? Ele vai dar a opção para a pessoa selecionar. Então, se eu tiver dois recursos para ser selecionados dentro desse campo, a pessoa vai ter que selecionar um. Então, eu venho aqui no campo, se lembra? O valor do campo, olha que interessante, eu vou colocar aqui maior, idade maior. E como eu separo o idade maior e menor? Existe um pequeno texto que você deve colocar. E é bom decorar isso, porque você vai usar muito lá para frente quando você for separar algo dentro de um text. Então eu coloquei maior e eu vou falar para a máquina agora que vai ter mais algum item. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 4 pontos e vou colocar 02, 02 e vou repetir 1, 2, 3, 4. E aí eu vou digitar a próxima opção, menor. Se eu não fazer essa separação que eu acabei de fazer, vai ficar uma bagunça. Agora eu vou lá embaixo e crio o campo. Bom, estamos no formulário. Mas vamos ver como ficou lá no formulário esse campo select. Vamos de novo em menu. Vamos inserir dados, né? Porque ainda não fizemos a mágica do botão. Vamos no cadastro de cliente e vamos para o próximo. Bom, os campos que já vimos anteriormente, mas agora apareceu o campo idade. Veja que o campo idade agora tem uma setinha do lado direito. Se você clicar nele, você vai poder escolher a opção maior ou menor. Então, essa pessoa que eu estaria cadastrando, eu poderia colocar se ela fosse menor ou se ela fosse maior. O truque é aqueles 4 pontinhos e o 002 para você fazer essa separação. E agora, para finalizar, vamos colocar um campo de descrição, né? Acho que descrição, pode ser histórico, mas eu vou optar por descrição. Um campo maior, um campo que dá para digitar bastante coisas, né? Dá para visualizar melhor. Então nós vamos voltar lá para o menu. Vamos em criar campos. Vamos selecionar a tabela novamente, né? A tabela que nós vamos selecionar é o cadastro, né, de cliente. Se você selecionar uma outra tabela, se ele tiver muitos itens de tabela, se você selecionar outro, com certeza vai cair na outra tabela e aí você vai ficar procurando. Por isso, prestar atenção quando você escolhe a tabela. Agora aqui eu vou colocar um campo de observação. Vou colocar OBS. Eu sempre vou tentar evitar acentuações, cedilhas, porque o programa no final ele vai tirar. Tá? Depois nós temos o tipo. Bom, nós trabalhamos com text até agora. Como é um campo largo, é um campo para aceitar dados infinitamente, nós vamos clicar no campo tipo e vamos selecionar long text, texto longo. Saímos do text e fomos para o texto longo, né? Que aí ele vai armazenar um número de caracteres que você colocar lá. O tamanho, eu não preciso colocar nada. Eu colocava 250, 20, por que não? Eu já falei, é um texto infinito. Não tem que colocar barreiras, não tem que colocar limite para esse texto, né? E no tipo do campo, nós também iremos mudar. Usamos muito text e depois usamos o select para você aprender esses dois recursos. E o terceiro recurso que nós vamos aprender é o text area. Esse recurso é onde que vai te mostrar todos os dados para você cadastrar num campo maior, né? Porque se for colocar um campo de diversos caracteres naquele campinho esticado, vai ficar difícil, né? Ver o meio, o fim, o começo, né?
vai ficar meio difícil. Bom, se eu quiser colocar algum valor dentro dessa text informando descreva aqui ou algo parecido, eu posso pôr, mas eu não vou pôr, né? Eu não vou usar o valor de campo agora. E agora nós vamos criar. Campo criado com sucesso. Veio a tela do criar campo, já foi criado, mesmo com aquela mensagem anterior. Então vamos ver como ficou. Vamos em menu e depois nós vamos inserir dados. Vamos novamente lá na nossa tabela, cadastro de cliente, e vamos próximo. Olha que interessante. Veja bem, criou todos os campos. Idade, o campo observação maior, você pode digitar na forma Word ou você pode digitar na forma HTML, aí vai de você. Você pode centralizar, você pode fazer tudo o que você quiser dentro desse campo text área, é muito legal. Ó. Que legal, você centraliza ele, deixa ele, vamos deixar ele corridinho, ó. Você acaba tendo um editor. Caso você não queira o editor, você joga ele para cá e escreve na forma HTML de programação, você coloca um código PHP, você faz o que você bem quiser. Então nesse recurso conhecemos o text, que criou o campo nome, e-mail e telefone com suas máscaras. Já montamos as máscaras indicativas. Criamos o campo idade utilizando o recurso select. Esse recurso você vai usar muito o select. Guarde bem, text e select vai ser muito usado. E por último, utilizamos o recurso testa área, o tipo, né? Então é bom, se você tiver uma dúvida, rever esse vídeo, porque aqui já começamos a produzir algo, né? E é interessante. Então na próxima aula nós veremos, nós vamos salvar algo dentro desse campo e nós vamos localizá-lo, tá? Nós vamos fazer alguns salvamentos de alguns dados e aí nós vamos localizar todos e localizar somente o que queremos, tá? Que é um recurso espetacular, o excluir e alterar, tá bom? Então até a próxima. Creio que já passei tudo que tinha que passar referente a esse pequeno recurso de criar campos, né? E que vamos usar muito esse recurso, hein? Então deixa bem figurativo na sua mente, tá bom? E até a próxima. RSQL, programar nunca foi tão fácil. www.rsql.com.br